tá? Então, a pequena revisão, o assunto vocês já viram, já estudaram, já fizeram atividade. Então, a gente vai rever um pouquinho algumas coisas dela. E, em seguida, a gente vai estar fazendo aqui a atividade, tá bom? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês aqui a tela. Bora lá. Alguns coleguinhas estão chegando ainda. Então, vamos aqui na nossa revisão. E a gente vai falar aqui tudo que a gente já tinha estudado antes, que a gente já falou aqui do livro 2, tá? Então, a gente vai relembrar aqui um pouco os sólidos geométricos, estudados anteriormente. Então, vocês lembram aí o que são os sólidos geométricos? A caixa de sapato, a caixa de pasta de dente, ela lembra qual figura geométrica? Então, quando a gente olha aqui uma caixa da pasta de dente, a gente lembra aí de uma figura geométrica, né? Do paralelepípedo. A bola, qual figura geométrica a gente lembra quando olha para a bola? Nós lembramos aí da esfera. O dado, que nós lembramos aqui do cubo. A lata de massa de tomate, então o cilindro, qual figura que eles vão lembrando? O chapeuzinho aqui da festinha de aniversário, então que lembra aqui um cone. A pirâmide também, ela dá um pouquinho aí da lembrança do cone, só que diferentemente, porque o cone aquele não tem o lado e ela aqui tem. Então, nós temos aqui a figura da pirâmide, já muda um pouquinho. Lembra, mas não tão igual quanto o cone. E as formas geométricas, elas podem ser planas ou espacial. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aí preto para vocês. Fica melhor para vocês estarem vendo. Então, as formas geométricas planas ou espacial, como elas podem ser chamadas, as figuras geométricas não planas ou espacial são figuras dispostas no espaço, e essas figuras estão dispostas em 3 dimensões: no comprimento, na largura, na altura. Então, alguns exemplos de formas não planas são o cone, a esfera, a pirâmide, o cilindro. Já também estudamos aí sobre as planificações. E a planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem uma superfície em um plano, ou seja, em 2 dimensões. Lembra aí quando eu peguei aquela caixa de sapato, eu abri para vocês, mostrei. Então, eu mostrei ela na forma da figura da planificação sólida, da planificação de um sólido, quando a gente abriu ela. Tanto mostrei ela como sólido, ela estava fechadinha ainda, formada ali o paralelepípedo, como a planificação, quando eu abri ela. E essas planificações, elas são usadas de várias maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido. E as planificações dos sólidos geométricos mais conhecidos e o modo de calcular a área do sólido a partir de sua planificação são a pirâmide, os prismas, o cone e o cilindro. Nós estudamos também sobre vértices, arestas e faces. Lembra daquele dado que a tia fez com os palitinhos e a massinha de modelar? Vou estar mostrando para vocês agora, tá? Quando a gente vai lembrar aqui o que são vértices, arestas e faces. Onde? Da imagem do dado, quando a gente tem aqui, ó. Então, eu tenho aqui, só isso mesmo. Então, eu tenho aqui para vocês, ó. Lembram desse dado? Ó, ainda tá, a minha massinha ainda tá aqui durinha, tá? Então, eu vou chamar de face essa parte aqui, ó. Essa parte que vai estar planificada aqui no dado. As arestas, eu chamo essa aqui, ó, que é quando a gente pega essas laterais. E as vértices, que são os encontros das arestas. Lembram disso? Então, só para relembrar, a face ela é a superfície plana do sólido.
As arestas são essas linhas que nós temos aqui. São as linhas resultantes aqui do encontro de duas faces. Então, quando eu tenho essa face que junta com essa, então, ao meio dela, no meio delas, eu tenho aqui uma aresta. E as vértices, que são os pontinhos de encontro da arestas. Então, quando eu pego essa aqui, ó, vou mostrando o encontro. Quando eu pego as arestas, aqui eu estou mostrando, e junto elas, eu mostro para vocês aqui as minhas vértices. Então, as vértices são os pontinhos quando há o encontro aí das arestas. Nós estudamos também, falamos também sobre ângulos. Falamos do ângulo reto, qual o grau dele. Nós falamos do grau obtuso e do ângulo agudo. Vocês lembram aí do ângulo reto, qual é a medida dele? Vocês lembram aí que ele tem que ter aí quanto? Uma colega aqui levantou a mão. Pedro? O ângulo reto tem que ser até 90 graus. Isso. O ângulo obtuso, vamos falar, Pedro Henrique, o ângulo obtuso, ele tem que ter o quê, Pedro? Ativa o som, amor. Cadê Pedro? Fugiu. O outro Pedro. O ângulo obtuso, ele tem um pouquinho a mais de 90, né? E o ângulo agudo, ele tem menos de 90. Então, vamos dando aqui continuidade. Percebam aqui que os ângulos, eles estão presentes aí em todas as partes. Então, vamos relembrar alguns tipos aqui. Então, nós temos o ângulo obtuso, o ângulo reto, se o nome do outro ângulo. Ai, meu Deus. O agudo, obtuso e o reto. Opa, volta. E a gente, quando observa aqui nessa roda gigante, a gente percebe que entre uma cadeira e outro, bem no finalzinho aqui, começa um ângulo, tá? Então, dessa cadeira azul até essa outra, nós temos aqui, ó, 180 graus. Então, dessa cadeira azul até esta que está aqui no meio, nós temos 90. Então, 90 com mais 90, ela vai dar 180. E quando nós damos a volta por completo, nós temos aqui 360. Mas nós não temos só ângulo nesse caso. A gente pode ver aqui nessa caixa de presente, com a fita, que o encontro aqui da fita, do lado do outro da fita, nós podemos fazer aqui, podemos encontrar aqui um ângulo. Nessa pipa, no caderno de vocês, no livro, a gente também encontra os ângulos. E os ângulos são a região interna, formada por duas semi-retas, que fazem parte aí, que partem aí do mesmo ponto. Então, aqui na roda gigante, nós temos esse ponto aqui inicial, onde nós vamos fazendo aqui as semi-retas e formando aí os ângulos. A palavra ângulo ela é usada para nomear dois objetos, e o primeiro é a abertura entre duas semi-retas que compartilham o mesmo ponto inicial, ou entre dois segmentos de reta que possuem apenas uma extremidade em comum. Um exemplo que nós temos, mostramos e falamos, e nós temos em casa também, é o do relógio. Então, vamos analisar aqui os relógios. Perceba que do 12, todo dia o ponteirinho ele faz o quê? Ó, no relógio ele vai rodando. Ele vem do 12, até voltar para o 12 novamente. Então, aqui ele forma um ângulo de 360 graus, quando ele dá essa volta por completo. Quando eu pego do 12 até o 3, ele não dá um giro completo, ele só dá aqui 90 graus, ele dá um giro de 90 graus. Do 12 até o 6, ele dá aqui um giro de 180, então ele dá aqui já metade do nosso relógio. E quando ele vai do 6 até o 12, ele vai estar dando aí o 360. Do 12 até o 3, ele tem um quarto de hora. Então, nós temos aqui, ó, nós temos 4 quartos de hora.
de 12 às 3, de 3 às 6, de 6 às 9, de 9 às 12. Então, o primeiro relógio aqui ele está dividido em 4 partes. E 1/4 de hora aqui, ele está indicando que ele tem 3 horas. Não, 4 horas, ficando é doido. Uma volta completa, ele corresponde a 360 graus. Então, meia volta corresponde a quantos graus? Se ele dá meia volta aqui. Então, ele dá 180. E em 2/4 de hora, nós temos, ó, 30 minutinhos. Que corresponde a meia hora e a 180 graus. Então, retomando ali, em 1/4 de hora, nós temos 90 graus. Em meia volta, nós temos 180 graus. E uma volta completa, nós temos 360. 1/4 de volta, nós temos 90 graus. Meia volta, 180. E uma volta completa, nós temos 360. Nós vimos também nessa unidade, nesse livro da unidade 2, sobre polígonos. Estudamos aí, vimos que o polígono é uma figura geométrica cuja palavra é proveniente do grego, que quer dizer muitos ângulos. E o polígono ele é uma linha poligonal fechada por segmentos consecutivos e não colineares que se fecham. Então, o polígono ele tem que ser fechado. Nós temos os polígonos regulares e os irregulares, onde os regulares são aqueles que possuem todos os lados com medidas iguais. Já os irregulares, eles não possuem os lados com medidas iguais. Então, o polígono regular tem todas as medidas iguais. Então, percebam aqui que todas as suas medidas elas são iguais. Já o irregular, as suas medidas aqui ao lado elas são diferentes. Então, aqui no regular nós temos o quadrado e no irregular nós temos o retângulo. Perceba que o retângulo ele não tem todas as partes iguais como o quadrado tem, tá? Então, isso aqui foi o que a gente viu, que a gente estudou, onde nós falamos aqui sobre sólidos geométricos, nós falamos sobre vértices, arestas e faces, vimos aqui os ângulos, o ângulo reto, obtuso e agudo, o reto 90 graus, obtuso acima de 90 graus e o agudo menos de 90 graus. E estudamos aqui sobre os polígonos, que eles são figura geométrica proveniente do grego muitos ângulos, e é uma linha poligonal fechada, e que eles podem ser regulares ou irregulares. Regulares quando todos os lados têm a mesma medida, e irregular quando os lados internos, eles são com medidas diferentes. Então, agora é a hora da nossa atividade. Então, vamos pegar aqui o livro, prestar bastante atenção para que a gente possa estar fazendo essa atividade, tá bom?